Seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa aula de língua portuguesa da nossa Semana do Conhecimento. Esta é a aula de número 133. Eu sou a professora Renata e vou estar com você durante as aulas de língua portuguesa desta semana. Gostaria de lembrá-los que nesta semana vocês vão estudar o gênero HQ. É um gênero textual que vocês conhecem como história em quadrinhos. Ao final da semana, lá na última aula de língua portuguesa, vocês terão uma produção para realizar. Então, em língua portuguesa, vocês vão montar um herói, tá? Então, fique atento aos indicativos disso, de como que vai ser, eu vou explicando durante as aulas, tanto nas aulas de arte, como na aula de língua inglesa, como também na aula de educação física, vocês receberão orientações sobre como planejar e elaborar este herói, que vai ser o personagem para a sua HQ no final desta semana. Os objetivos desta aula são explorar o gênero tirinha, refletir sobre a temática abordada na tirinha, identificar sua função e elementos composicionais. Vamos ler? Vamos ler a tirinha Relatos Azuis. Acompanhe comigo, por favor. A confirmação do autismo na vida do Murilo se deu com 1 ano e 11 meses. Uma neuropediatra muito rude. A mãe: não. A voz da médica: é isso aí, mãe. Médica: autista não se olha no espelho. Mas com 1 ano e 5 meses, um diagnóstico equivocado de outra neuropsicóloga criou a ilusão de que ele não era autista. Com isso, perdemos tempo de tratamento. E somente com 3 anos, o Murilo foi corretamente diagnosticado com autismo de alta funcionalidade. Aqui temos um quiz. Você vai responder a este quiz. Eu estou perguntando o seguinte: o nome que damos a esse tipo de texto é A. Artigo de opinião, B. Tirinha, C. Charge. Você vai ter 1 minuto para responder a esse quiz. Vamos lá? E aí, já respondeu? Vamos relembrar. A pergunta do quiz era: o nome que damos a esse tipo de texto é, veja que o texto está aparecendo aqui, é aquele texto que eu li com você. A. Artigo de opinião. B. Tirinha. C. Charge. Vamos ver qual é a resposta correta? Tirinha. E aí, acertou?
Vamos assistir ao vídeo do autor da tirinha que acabamos de ler. O nome dele é Fúvio Pacheco. Dentre as publicações que eu fiz, a gente tem essa aqui, que é Relatos Azuis, né? E eu queria mostrar uma tira específica aqui dentro dela. Ela é toda feita em tons de azul, a gente acabou elegendo essa cor, azul e rosa, na verdade, para fazer toda a revista em quadrinho, bem para fazer referência ao autismo. E essa aqui é bem a tira que explica o nascimento, assim, né, que o Murilo não apresentava comportamentos que os distinguisse da maioria das crianças. Ela é uma tira toda feita em quadrinhos, não são balões. Por quê? Porque ela, como é biográfica, ela está sendo narrada, né? Então, eu estou falando em primeira pessoa o tempo inteiro aqui, e ela está toda em quadrinhos de narração. Então, aqui a gente não está usando balão. Então, apresento que ele não apresentava características, tem uma imagem ali que mostra ele um pouco depois do nascimento, que era um bebê que não apresentava, porque a maior parte das crianças não apresenta as características do autismo quando nasce, apresenta só lá quando tem 1, 2 anos de idade, algumas características, mas, na verdade, a criança só a partir dos 3 anos que ela tem as características mais fortes assim, do autismo, né? Daí fala aqui que ele era uma criança que chorava interruptamente e que foi a partir de 1 ano de idade, que foi quando a gente constatou que ele tinha o autismo, né, que ele começou a mostrar sinais de autismo mais significativo, que autismo significa voltar-se a si mesmo. Então, aqui nesse quadrinho está representando ele focado ali, vendo a televisão, sem se importar com o mundo ao redor dele. Eu desenhei aqui, né, a minha esposa, a mãe dele, né, ali do lado, e ele não se importando para ela, porque essa é uma das características, né? Então, a ideia é mostrar aqui esse primeiro passo, esse primeiro ponto dentro dessa descoberta do autismo aqui dentro do Murilo, né, que é o tema aqui da nossa revista. Você entendeu tudo que o autor falou? Eu vou explicar. Então, o nome da revista é Relatos Azuis. Ele disse pra gente que é uma revista biográfica, ou seja, ele está contando uma história dele, ou uma história da qual ele faz parte. A personagem principal, na verdade, é o filho dele, o Murilo. O menino foi diagnosticado com espectro autista quando ainda era bem pequeno. E a história em quadrinhos, Relatos Azuis, ela vai contando a história do Murilo. E nós vamos acompanhar essa história durante as aulas de língua portuguesa. O autismo é um transtorno global do desenvolvimento, que compromete o comportamento, principalmente no que diz respeito à comunicação e à interação social. Preste atenção neste símbolo, veja como a faixinha colorida compõe a palavra autismo. Agora você vai ter mais uma atividade para fazer. A imagem ao lado é um símbolo mundial de conscientização. De acordo com a tirinha que lemos, ele representa A. Conscientização do autismo, B. Conscientização contra as drogas, C. Conscientização da AIDS ou D. Conscientização para a vacinação. Você terá mais um tempinho para responder. Já eu volto.
Então, conseguiu responder? Vamos lá. A questão é: a imagem ao lado é um símbolo mundial de conscientização. De acordo com a tirinha que lemos, ele representa A. Conscientização do autismo, B. Conscientização contra as drogas, C. Conscientização da AIDS e D. Conscientização para a vacinação. Vamos ver se você acertou? A resposta correta é A. Conscientização do autismo. Vamos de volta aos quadrinhos. As histórias em quadrinhos são narrativas gráficas, ou seja, histórias narradas compostas por imagem e escrita. Elas têm o objetivo de contar uma história, ficcional ou não. As histórias em quadrinhos podem ser vistas como revistas, gibis, ou em jornais, blogs de notícia, redes sociais, onde se apresentam em forma de tirinhas. Foi no fim do século XIX que nasceram os quadrinhos no formato que conhecemos hoje. Com a invenção do papel jornal, as impressões ficaram muito mais baratas e acessíveis, e os quadrinhos chegaram a mais pessoas, ajudando a combater o analfabetismo e gerando mais leitores. Que informação legal, né? Então, os gibis, as histórias em quadrinhos, ajudaram as pessoas a aprender a ler. Vamos para uma segunda atividade. Acompanhe comigo. O que caracteriza o texto ao lado como uma tirinha é? Então, na primeira atividade, você identificou que esse tipo de texto, nesse formato, é uma tirinha. Agora, eu quero saber o que o caracteriza como tirinha. A cor azul dos desenhos. B, a sequência narrativa e a mistura entre escrita e imagem. C, a notícia que ele apresenta. E D, a presença de um super-herói. Você tem um minutinho para responder. Eu já volto. Conseguiu responder? Vamos lá? Lembrando, o que caracteriza o texto ao lado como uma tirinha? Acertou quem respondeu a sequência narrativa e a mistura entre escrita e imagem. Letra B. Os quadrinhos no Brasil. A revista Tico Tico, de 1905, é considerada a primeira revista em quadrinhos do Brasil. Em 1960, Ziraldo, o criador de O Menino Maluquinho, lançou a revista Turma do Pererê. Nesse mesmo ano, nasceram os primeiros personagens de Maurício de Souza, Cebolinha, Cascão e Mônica, da Turma da Mônica, que passou a ser publicada no jornal Folha de São Paulo e, posteriormente, ganhou sua própria revista. Você se lembra desses personagens? Você os reconhece? Vamos lá. A.
Turma da Mônica e Zé Carioca, B, Menino Maluquinho e a Loira de Curitiba, ou C, Menino Maluquinho e Turma da Mônica? Você terá um momento para responder. Eu já volto. Você reconhece esses personagens? Veja que nós temos duas figuras diferentes aqui. Acertou quem respondeu letra C, Menino Maluquinho e Turma da Mônica. Características básicas de uma tirinha. Primeiro, balões de diferentes tipos e formatos que mostram os diálogos dos personagens, suas ideias e pensamentos. Segundo, possui elementos básicos de narrativa, personagens, enredo, lugar e desfecho. E às vezes aparece a voz do narrador. Terceiro, sequência de imagens que montam uma cena que pode ou não apresentar humor. Elementos da tirinha que nós lemos no início da aula. Vamos lá. Veja que lá no alto do quadrinho a gente tem o nome da revista, Relatos Azuis. Depois, a gente vê aqui a diferença entre os balões. O balão sem rabicho indica a voz do narrador. E os balões com rabicho, a fala dos personagens. No último quadrinho, a gente tem a assinatura do autor do texto, Fúlvio Pacheco. Ele também, foi ele que escreveu, como ele falou, é um texto biográfico, mas a gente não pode confundir autor e narrador. Mais uma atividade. A frase "e iniciou o tratamento e suas conquistas" no último quadrinho representa A, pensamento do autor, B, fala do narrador, C, pensamento do Murilo ou D, cochicho da mãe? Você terá mais um momento para responder, a gente já volta.
Será que você acertou? Vamos lá? A atividade 3 perguntou: a frase "e iniciou o tratamento e suas conquistas" no último quadrinho representa pensamento do autor, fala do narrador, pensamento do Murilo ou o cochicho da mãe? Vamos saber? A fala do narrador. Como eu expliquei anteriormente, os balões sem rabicho representam a voz do narrador da historinha. Eu trouxe para vocês alguns balões, tá? Alguns formatos de balões. Eles representam diferentes formas de fala ou de pensamento das personagens. Vamos lá? Esse balão lisinho, o primeiro balão, representa a fala. O segundo balão representa o grito das personagens. O balão pontilhado vai representar cochicho. Esse balãozinho aqui no final, em forma de nuvem, representa o pensamento. O outro balão, que é o balão lisinho com várias pontas, representa a fala de mais de um personagem ao mesmo tempo. O que vimos na aula de hoje? Na aula de hoje vimos o que são tirinhas, a origem das histórias em quadrinhos, conhecemos a revista Relatos Azuis, vimos um pouco sobre o que é a síndrome do espectro do autismo, estudamos a composição e a história de uma tirinha. Antes de me despedir, eu quero reforçar com você o fato de que nós estamos em uma semana muito especial. Essa é a Semana do Conhecimento. Nesta semana, você vai perceber que tantas disciplinas de arte, de educação física, de língua inglesa, assim como também a nossa disciplina de língua portuguesa, vão falar sobre o mesmo assunto. E no final desta semana, então, você terá uma atividade para fazer com a gente. Eu volto com você na última aula falando sobre essa atividade. Eu já vou adiantar alguma coisa. Você vai pensar em um super-herói para uma tirinha, para a sua história em quadrinhos, ok? Ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!